Bem, pessoal, trate sua obesidade e viva mais. Eu vou explicar de uma vez por todas nesse tema de obesidade, porque ele é recorrente em todo o consultório médico. Eu sou neurocirurgião, tenho muito paciente obeso, né? Eu fiz tratamento da obesidade, né? Precisei daquelas canetinhas, perdi peso e agora estabilizei o peso, né? Então é um problema de saúde comum. Pra você ter ideia, alguns trabalhos mostram que 10% da população brasileira com obesidade, né? Quando bota sobrepeso, tem trabalhos que mostram 20%, 30%. É muito alto. O Brasil, Estados Unidos, todos os países do primeiro mundo, né? E por que a obesidade cada vez tem sido mais comum? E é uma doença como outra qualquer crônica, né? Quando a gente olha, né, as estatísticas, a gente percebe que não é só a obesidade, é a pressão alta, é a diabetes, é o colesterol alto. Muitas dessas doenças, elas crônicas, elas estão mais comuns por mudanças ambientais nossas, né? Então a gente come alimento mais calórico, é mais saboroso, né? Tá no dia a dia da gente, é fácil você consumir esses alimentos, a gente se exercita cada vez menos. Ah, Júlio, não, eu me exercito. Eu tô falando de exercício natural, né? Que você, sei lá, para ir pro trabalho, para essas coisas. O próprio trabalho da gente é cada vez mais parado, né? Tudo isso, né? Eu sou médico, neurocirurgião. É cirurgia, querendo ou não, mas você fica em pé, você não tá fazendo atividade física, né? Consultório, você tá sentado na sala com ar-condicionado, parado ali, um cafezinho, comendo. Então, assim, você ganha peso, é muito comum, né? E aí, o que acontece? Toda essa característica da obesidade ser uma doença crônica com aumento muito grande de incidência faz com que uma série de doenças, como consequência dela, aconteça com uma frequência maior. E aí, quais são elas e por que o tratamento é relevante? Um infarto agudo do miocárdio, AVC. E justamente são as doenças que mais matam. Junto com o quê? Com câncer, que a obesidade também aumenta. Se você deixa de pensar no aspecto estético, de beleza, nada disso, estou falando de doença. Como qualquer outra doença, o que a gente caracteriza quando uma doença ela dá consequências no seu corpo, dá consequências na sua saúde e muitas vezes faz encurtar o seu tempo de vida aqui na Terra. E a obesidade faz isso com você. Se você entendeu isso, aí você começa a imaginar por que é importante tratar. E pergunta ao Júlio, quando trata a obesidade, a pessoa vive mais, tem menos AVC, tem menos infarto? Tem. Então, eu explico para todo paciente que tem obesidade, e falo assim, você tem uma pressão alta, você tem um colesterol alto, você tem um açúcar alto, e o médico te fala, toma esse remédio, porque você vai conseguir controlar isso e você vai ter menos chance de AVC e infarto. Você não toma? Obesidade é a mesma coisa. E hoje a gente tem remédios, as canetinhas, revolucionaram o tratamento da obesidade, né? Com excelente resposta na maioria das pessoas. Claro, tem ali provavelmente os 15 a 20% dos pacientes que é péssimo respondedor e toma canetinha, não adianta para ele. É muita gente, né? Cada 10, 2. Mas a grande maioria dos pacientes vão responder muito bem. Por quê? Porque ela age modificando nosso cérebro, o centro da saciedade. Então você fica saciado, você não sente fome. Meio caminho andado. Se você não sente fome, você come menos caloria. Você come menos caloria, seu déficit calórico aparece, você começa a perder peso. O ritmo do trânsito gastrointestinal, ele reduz também. Então você fica mais saciado. Qualquer coisinha que você come, ela demora mais de descer, de digerir, você fica mais saciado também. E aí o que acontece? Você reverte essa doença, você reverte a obesidade. Mas como é uma doença crônica, você tem que ficar atento o resto da vida. Se você perdeu peso fazendo atividade física, a alimentação é excelente, é o melhor cenário, sem remédio, sem nada, mas você não conseguiu, não se frustre. Saiba que é uma doença, como qualquer doença, é como seu cérebro funciona, seu centro de saciedade, seus costumes também, hábitos de vida, não deu certo, você não conseguiu com o nutricionista, toma um remédio. Perdeu peso, tá ok, não fique feliz e acha que resolveu a doença. Você continua tendo a doença crônica, mesmo que seu peso esteja ok. Então vai acompanhando. A gente sabe que, por exemplo, essas canetinhas, quase metade dos pacientes, um ano depois que para, volta o peso igual. Então é assustador, é uma doença. Por isso, porque você tira aquela droga que está modificando o seu cérebro, o seu intestino, a fome volta, a pessoa volta àqueles hábitos. Claro que o ideal é você aproveitar esse período que você está usando a canetinha com a saciedade e tal, mudar seu comportamento, fazer mais atividade, mudar o hábito alimentar para não ter reganho, mas a gente não vive no mundo da fantasia, a gente sabe que muita gente não consegue. Caso o peso comece a subir, volta para o médico, ele vai voltar a canetinha. Inclusive, vários trabalhos já têm mostrado o uso crônico dela. É possível e é necessário para alguns pacientes que vão usar o resto da vida. Da mesma forma que tem gente que precisa, né, para diabetes, para pressão, para colesterol, vai precisar também para obesidade. Como é uma doença e o tratamento é relativamente novo, a gente está falando ali de 2014, aprovado pelo FDA, o Saxenda e tal, a gente tem visto nos últimos anos muito trabalho nesse caminho. Pra vocês terem ideia, AVC e infarto é redução de 20%. O paciente trata a obesidade com essas canetinhas e depois volta. Eu estou falando da canetinha, mas tem o papel da cirurgia bariátrica, muita gente. Tem pessoas, e são muitos também, que vão mudar com nutricionista, com educador físico, com endócrino, usando outros tipos de medicação ou nem usando medicação. O que você tem que entender é que é uma doença. E como qualquer doença crônica, vai ter que tratar
e não precisa ter medo do uso dela. Porque você tratou a obesidade, você vai viver mais. Você tratou a hipertensão, você vai viver mais. Você tratou a obesidade, você tem menor incidência de infarto. Tratou obesidade, menor incidência de AVC, tratou obesidade, menor incidência de câncer. Então não é beleza, se está bonitinho, se não está, se a perna tá ok, se o peito tá ok, nada disso. É para reduzir sua chance de morte, tá bom? Espero ter ajudado, abraço.